Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais esse culto de adoração ao Senhor. Vou colocar aqui direitinho. Isso. Esse culto é o primeiro culto do mês de novembro. Dia 1º de novembro hoje. Que coisa linda. Ontem, dia 31 de outubro, nós tivemos a comemoração de uma data pela primeira vez, para nós, muito bonita, que é o dia do Evangelho, mas há muito tempo atrás e por muito tempo foi comemorado, e aí em alguns países ainda é comemorado o dia do Halloween, e nós ficamos felizes que tenha sido trocado aqui no nosso país para o dia do Evangelho. Um nome mais bonito, mais apropriado. Então, vamos também agradecer ao Senhor por essa data, que foi o dia de ontem, um dia para ser celebrado, comemorado mesmo. E estamos aqui para esse culto de ensino, de aprendizado. E o professor Alexandre preparou uma aula muito boa para nós, como sempre. Então, louvamos ao Senhor. Pastor, vamos mostrar novamente aqui essa tela inicial, porque eu quero dar o destaque aqui devido. Nós temos no mês, então, de novembro, hoje 1º de novembro, o mês da educação teológica. Teológica porque tem a ver com o estudo, aprender sobre Deus. E que coisa preciosa é aprendermos sobre o Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto e depois prosseguir, né, pastor? Nós temos o nosso tema, divisa e tal. Oremos. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto especial que fazemos ao Senhor a partir daqui da nossa casa, mas como é bom, Pai, podermos nos reunir com os nossos irmãos, mesmo à distância, e podermos aprender mais da Tua Palavra. Esse mês de novembro, que é o mês da educação teológica, que as pessoas busquem aprender, Senhor, mais de Ti, possam buscar o conhecimento na Tua Santa Palavra, que tem tudo aquilo que precisamos saber sobre a Tua pessoa, sobre o Teu Filho, sobre o Teu Santo Espírito. Ó Deus bendito, recebe esse culto que é prestado ao Senhor com todo o nosso amor, nosso carinho. Que o Senhor possa aplanar o nosso caminho em tudo e apontar sempre a direção que devemos seguir. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade. Abençoa cada uma das pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos repetir o nosso tema e divisa? Tema: firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Querido Deus, nesse mês da educação teológica, queremos aprender mais sobre a Tua pessoa maravilhosa e para isso precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito para que possamos ser orientados por Ti mesmo. Vamos cantar agora o hino de número 116, Desejo da Alma. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Lembrando que hoje teremos celebração de batismo e também da ceia do Senhor. O nosso culto dará início às 18h15, 15 minutos antes. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre teu amor. Vem, demole os alicerces
da enganosa paz, aos errados concedendo salvação verás. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder, em graça, insigne, obre o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Maravilhas soberanas, outros povos vêm, ó, derrama a mesma bênção sobre nós também. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder, em graça, insigne, obre o teu amor. Procederemos agora à leitura bíblica, que será realizada. Nossa alma deseja o Senhor. Inário para o culto cristão 368. Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. No caminho dos Teus juízos, Senhor, temos esperado por Ti. No Teu nome e na Tua memória está o desejo da nossa alma. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Minha alma te deseja de noite, sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca. Porque os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Amém. Nesse mês da educação teológica, queremos lembrar uma orientação dada pelo profeta Oséias, que disse: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6, 3a. Que este seja o desejo do nosso coração. Amém. Infelizmente, como já disse, irmãos, ainda há pessoas em nosso país que comemoram no dia 31 de outubro o Halloween. Graças a Deus, aqui em nosso país, essa data ficou destinada à celebração do Dia do Evangelho, que quer dizer a boa notícia. Amém. Vamos cantar o hino 188, o Evangelho. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz
vem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos, ou fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso som nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas te vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, te louvamos por termos recebido essa boa notícia através dos missionários que vieram para a nossa pátria há quase 150 anos. Graças te damos, Pai. Queremos difundir essa boa nova do Evangelho a muitas pessoas, mostrando a elas que Jesus não apenas amou, mas continua nos amando. Amém. Nesse momento missionário, irmãos, nós temos boas notícias. Ah, que coisa linda! Nossa igreja não tem parado. Cada selinho desses de R$5, quando juntamos 20 selinhos, nós transformamos um desses coraçõezinhos azuis num coraçãozinho vermelho. E nossa campanha começou assim, tudo azul, comecinho de setembro. Então, nesses 2 meses, o Senhor já nos deu todos esses coraçõezinhos vermelhos. Glória a Deus. E no domingo passado, com a cantina dos embaixadores do Rei, conseguimos completar esse coração lindo e já estamos avançando aqui para essa margem esquerda aqui, cheia de corações também. A IBNA, nossa igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, é uma igreja missionária, comprometida com a verdade. Amém. Temos muitas frentes missionárias, né, pastor? Sim. Então precisamos suprir esses missionários da nossa pátria a fazerem o trabalho do Senhor. Mas em missões mundiais, que contribuímos mensalmente, contribuímos também com aqueles missionários que estão longe da pátria, pregando esse evangelho maravilhoso a outros povos. Nós vamos cantar agora um hino, e esse hino me constrange muito, irmãos. Desde que eu era adolescente, quando eu ouvia esse hino cantado pela congregação, eu chorava por dentro, porque eu pensava quantos que vão chegar diante do Senhor e vão dizer: mas eu nunca ouvi falar de Cristo, ninguém nunca se importou. E que não sejamos nós, as pessoas indiferentes,
aquelas pessoas que não estão nem aí, não é, irmãos? Verdade. Então esse hino é muito lindo e toda vez que eu canto eu me emociono com ele. E nós vamos fazer assim, você que já tem os dados da igreja, se você ao ouvir esse hino, sentir no seu coração o desejo de contribuir para missões, deposite na conta da igreja, depois mande foto desse comprovante de transferência para que a gente possa também transformar um daqueles coraçõezinhos da margem num coraçãozinho vermelho, tá bom, irmãos? Então vamos cantar 447 do Cantor Cristão. Lembrando mais uma vez para os queridos irmãos que chegaram durante o culto, que hoje teremos celebração de batismo e a celebração da Ceia do Senhor. O nosso culto começará às 18h15, 15 minutos antes. Atentem para esta informação. Não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo, deixas que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importas que almas preciosas a Deus não sejam levadas a Cristo, pois dirão quando Cristo vier outra vez: a nós nunca falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa se entrares sem joias no céu, por não teres trazido alma a Cristo. Oh, não venhas tu ser acusado de réu, por não teres falado de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te cale jamais, pede a Deus graça, irmão, para dar testemunho de Cristo, para ninguém no juízo exclamar com razão: a mim nunca falaram de Cristo.
Querido Deus, queremos pedir que nos abençoes e nos desperte para que possamos anunciar sobre Cristo. Ele nos amou e queremos demonstrar esse amor a todos na nossa pátria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Hoje o tema da nossa aula é Deus sem fronteiras. Enquanto eu encontro aqui, irmãos, fica aqui o recado que hoje, após a celebração das 18h15, que excepcionalmente começaremos um pouquinho mais cedo hoje, nós teremos a Cantina dos Embaixadores do Rei, com o sistema Pague Leve. Nesse canto esquerdo da tela, vocês têm aqui os dados da nossa igreja, caso você sinta o desejo de cooperar, para que no último dia, quando o Senhor voltar, ninguém venha dizer que não ouviu falar de Cristo, porque nós fizemos a nossa parte, né, irmãos? Nós contribuímos, nós sustentamos os missionários, nós oramos pela obra missionária. Então, que façamos isso, irmãos, porque é uma responsabilidade muito grande. Que possamos investir no que é eterno. Não esqueçam disso. Isso é muito importante. Volto a lembrar que hoje o nosso culto começará às 18h15. Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Nós vamos então dar início a uma nova aula na nossa EBD. E lembrando que nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, os sinais milagrosos de Jesus, o Messias prometido nas Escrituras. Na semana passada nós falamos sobre aquele homem possesso, né? Que foi liberto por Jesus, o Gadareno. E hoje nós vamos então para um novo tema, um novo milagre que nós vamos abordar, que nós vamos refletir aqui. Eu gostaria que você me acompanhasse. A nossa meditação de hoje ela está relatada no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, começando no versículo 5 e indo até o versículo 13. Vamos então? A leitura aqui diz o seguinte: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordeno a meu servo: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da mesma maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Então, o nosso tema de hoje é um comandante romano crente, né? Olha,
muito interessante esse texto aqui sobre o centurião romano. E veja bem, algumas informações aqui para enriquecer a nossa reflexão. Estamos falando aqui de centurião romano. A centúria era uma divisão do exército romano, formada por 100 homens e comandada por um centurião. Nós podemos lembrar aqui, além desse centurião que procurou a Jesus Cristo, poderíamos lembrar também de um outro centurião. Nós temos relatos a respeito dele no livro de Atos dos Apóstolos, o centurião Cornélio, né? Esse centurião, ele era gentil, ou seja, não judeu, ele era convertido e ele foi um notável exemplo de cristão, certo? Então nós temos mais de um relato na Bíblia falando sobre centurião, ou melhor, centuriões, né, que procuraram a Jesus e que também se converteram a Jesus. Olha o que diz aqui na minha Bíblia de estudo. Vamos lá, acompanha comigo. A tradição rabínica considerava o judaísmo como uma garantia herdada e absoluta de entrada no reino de Deus. Então os rabinos, eles entendiam dessa forma. Os judeus, os adeptos do judaísmo, né? O povo de Israel, ele tinha uma garantia absoluta de entrada no reino de Deus. Como povo escolhido, eles tinham essa garantia herdada. Eles entendiam dessa maneira, eles faziam a leitura dessa maneira, tá? E realmente, se você for lá nas páginas do Velho Testamento, do Antigo Testamento, nós sabemos que os judeus, eles eram de fato o povo escolhido. Foi por meio deste povo separado por Deus, pela linhagem desse povo, que viria o Messias, o Cristo. Estamos falando dele, né? Jesus, tá certo? Só que veja bem, apesar dos judeus serem de fato o povo escolhido, o que nós vemos aqui nessa passagem é Jesus comemorando a entrada dos gentios, de todos os não-judeus, no reino do Pai, como verdadeiros filhos. Repito, Jesus, nessa passagem aqui de Mateus, ele está comemorando a entrada dos gentios no reino do Pai, como verdadeiros filhos. Jesus demonstra o seu lado humano ao ficar admirado, maravilhado, surpreso com a fé e a compreensão que aquele homem romano demonstrou ter acerca do seu poder e da sua autoridade divina. Certo? Então Jesus aproveitou aquele evento, aquele acontecimento, para proclamar a salvação para todos os povos e para todas as raças. Ao mesmo tempo que Jesus faz uma advertência aos judeus, né? Ou seja, Jesus adverte duramente aos judeus quanto ao fato de que a herança da vida eterna e do reino está em crer em Deus e na aceitação do seu Filho que veio ao mundo para salvar todos os seus. De agora em diante, presta bem atenção nisso, a humanidade não seria mais dividida entre judeus e gentios, tá certo? Entre os próximos e os distantes de Deus, mas sim entre crentes e descrentes. O padrão de reconhecimento da herança não repousa mais sobre a nacionalidade, sobre a linhagem judaica, mas antes numa fé sincera e absoluta no Senhor. É por isso que Jesus fala aqui de que acontecerá que do Oriente e do Ocidente, ou seja, de todo o mundo, virão gentios para o reino e terão o direito de se assentar ao lado dos grandes pais da fé. Ele cita Abraão, Isaque e Jacó.
pois, aceitaram a graça da salvação. Tá? Então é isso. Olha que coisa interessante aqui. Jesus, ele como diz aqui, né? Ele aproveita essa ocasião da fé daquele centurião. Por isso que o nosso título aqui é Um Comandante Romano Crente. Jesus aproveita aquela situação para proclamar salvação para todos os povos e raças. A salvação é para todo aquele que crê. A salvação ela não tem mais esse critério. A salvação não repousa mais no critério da nacionalidade ou da linhagem de pertencer a esse ou aquele povo. Tá? Então, e Jesus faz uma dura advertência para os judeus, para o povo de Israel, né, por causa da descrença, da dureza de coração deles. Tá bom? O que Deus quer é uma fé sincera e absoluta nele e no seu Filho que foi enviado para redimir todo aquele que crê. Ok? E olha que coisa interessante, quando Jesus fala aqui, ó, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Sabe do que Jesus está falando aqui? Olha aqui uma outra Bíblia de estudo que eu tenho que também esclarece um pouco essa passagem. Ele fala que essa passagem é uma referência ao banquete messiânico que está relatado em Isaías no capítulo 25. Tá? Vamos lá. Se você quiser ter uma ideia de que banquete que é esse que nós estamos falando e ao qual Jesus faz referência aqui, então vai lá. Isaías capítulo 25, a partir do verso 6 até o verso 9, Jesus está se referindo a esse banquete messiânico, né? Olha o que diz aqui em Isaías: neste monte o Eterno, o Senhor dos Exércitos, preparará um farto banquete para todos os povos. Repito, para todos os povos. Uma grande mesa de vinho envelhecido, com carnes saborosas, suculentas e muitos vinhos finos. É um churrascão messiânico, né? Tá certo? Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, extinguirá a morte de uma vez por todas. O Eterno Yahvé enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria e a humilhação que seu povo vem sofrendo. Palavra de Yahvé, o Senhor. E naquele dia todos levantarão suas vozes para dizer: vede, este é o nosso Deus. Nele esperávamos nós, certos de que nos salvaria, e de fato nos salvou. Este é Yahvé, nós depositamos nele toda a nossa confiança. Exultemos e regozijemo-nos na sua magnífica salvação. Então está aqui, ó. Em Isaías, lá no capítulo 25, nós temos essa referência a um banquete messiânico, onde todos os povos estarão ali, sentados à mesa. Tá certo? Então Jesus, ele novamente, ele aproveita essa situação, esse ensejo em que esse centurião vai procurá-lo para proclamar salvação a todos, né? A salvação, ela não é garantida pela linhagem, pela nacionalidade, por pertencer a um determinado povo. E aí, para nós agora caminharmos já para o final, ou indo para o final da nossa reflexão, olha o que diz o nosso texto de hoje. A nossa reflexão de hoje. Vamos continuar aqui. Diz aqui o seguinte: em tempos remotos, as forças da natureza eram adoradas como divindades. Sim, se você for buscar na história da humanidade, nas culturas humanas, nós vamos perceber que o homem, apesar de todo o avanço tecnológico
científico, né, de toda a ampliação da fronteira do conhecimento, o homem ele sempre teve essa necessidade de buscar o espiritual, de buscar algo que está além dele, acima dele, né? A alma humana, ela sempre ansiou por algo mais do que o aqui e o agora, né? Do que você pode ver, pegar, sentir, né? Então veja bem, desde os tempos remotos, você percebe o homem buscando essas forças espirituais, né? Tá certo? E nos tempos remotos, as forças da natureza, elas eram adoradas como divindades, né? Adorar o sol, a lua, a natureza, o trovão, né? E vai por aí afora, tá certo? Depois vieram os deuses étnicos, tribais e geográficos. Quando eu falo aqui de deuses étnicos, vamos dar um exemplo? Quando você pega, por exemplo, aquele povo que vivia ali na região de Canaã, da Palestina, os filisteus. Os filisteus, eles adoravam Dagon, tá certo? Era um deus venerado por eles. Dagon, eles acreditavam que fazia com que as plantas crescessem. E Dagon também julgava todos aqueles que morriam. E eles acreditavam que Dagon reinava no mundo subterrâneo. Mas você percebe uma coisa? Dagon, ele não era um deus assim, universal, reconhecido por todos os povos, por todas as raças. Não, ele era um deus étnico. Ele era um deus particular daquele povo, tá certo? Então, inicialmente, as forças da natureza eram adoradas, aí a coisa foi evoluindo para esses deuses étnicos, tribais, particulares, geográficos, ou seja, deuses que que eram adorados ou que eram reconhecidos dentro de um certo território, de um certo espaço geográfico. E aí vem o monoteísmo judaico, ou seja, a crença no único Deus, Yahvé. O monoteísmo judaico representa um salto nessas compreensões a respeito do divino. Existe apenas um Deus que controla as forças da natureza e que domina todo o universo. Ele é o Deus Criador. Ele desconhece fronteiras geográficas, ele é onipresente. Apesar de identificado com uma etnia, os hebreus, ele é soberano sobre todas as nações e poderoso para abençoar todas as famílias da terra. Percebeu então aqui o que nós estamos falando? Em tempos remotos, adoração das forças da natureza, depois a coisa foi evoluindo para deuses étnicos, tribais, geográficos, e agora com o monoteísmo judaico você tem um salto na compreensão do divino, tá certo? Existe apenas um único Deus, o Deus Criador que controla as forças da natureza e que domina o universo. Esse Deus ele não tem fronteiras, ele é onipresente. E vamos lembrar agora de Abraão. Vamos lá nas páginas do Gênesis. O que Deus disse para Abraão mesmo? Eu vou abençoar você, você terá uma enorme descendência, um povo, né? Vai descender de você. E por intermédio desse povo, por intermédio dos seus descendentes, dos hebreus, eu vou abençoar o quê? Todas as famílias da terra. Tá certo? E aí, nós chegamos agora em Jesus. Olha o que ele diz aqui. Esse salto qualitativo é visto no milagre em que Jesus cura o escravo ou o servo de um centurião. Tá? Esse centurião é romano, ele não é hebreu,
mas ele crê que Jesus é detentor de autoridade supranacional e suprageográfica. Olha que coisa interessante, por isso que Jesus ficou maravilhado, né? Surpreso com a fé demonstrada por aquele centurião. O centurião, ele teve essa percepção, ele percebeu que com Jesus a coisa era diferente. Ele percebeu que a autoridade de Jesus, ela extrapolava as fronteiras. Era uma coisa além dos limites geográficos, era uma coisa supranacional. Ele percebeu que Jesus, ele não era só... Ele reconheceu uma autoridade divina em Jesus, mas ele percebeu que Jesus não era um Deus só para os hebreus, só para os judeus. Jesus ia além disso. Jesus extrapolava isso, tá? Então, ele diz agora aqui o seguinte: o reino de Deus que Jesus está anunciando e demonstrando é um reino universal. Por quê? Deus não se dá apenas aos judeus, mas também aos romanos. Ele não age apenas aqui, mas também ali e acolá, onde seu nome é invocado. Olha que coisa bonita isso. Deus não age apenas aqui, mas ele age em todos os lugares onde o seu nome é invocado. Tá? O Deus e Pai de Jesus não é particular, não está restrito a um pedaço de terra, a um grupo étnico, a uma localidade ou a um dos elementos da natureza. O Deus revelado por Jesus está acima de todas as realidades. Porque está acima, ele domina, ele abraça, ele acolhe todas as realidades. Jesus expressa a universalidade do reino de seu Pai e, ao mesmo tempo, faz uma crítica aos que não conseguem enxergar Deus para além das suas pequeninas fronteiras. Olha que coisa, olha a verdade que está contida nisso aqui. O Deus revelado por Jesus está acima de todas as realidades. Tá certo? Ou seja, Jesus está expressando a universalidade do reino de seu Pai. Ok? E Jesus, então, ele faz, volto a dizer, ele faz aqui uma dura crítica também aos seus conterrâneos, aos judeus, ao povo de Israel. Por quê? Eles não conseguiam enxergar Deus para além das suas fronteiras, para além da questão da nacionalidade, para além da questão étnica. Tá certo? Tanto que muita gente, nesse milagre de Jesus aqui, muita gente ficou incomodada, melindrada com o fato de Jesus conversar com um romano, como se estivesse conversando com qualquer outro judeu. Né? Muitos judeus eles não aceitavam, né? É lógico que a gente tem que considerar aqui o ambiente histórico, o ambiente político da época. Havia uma dominação, uma opressão romana que se traduzia, por exemplo, na cobrança de impostos. O povo judeu se sentia oprimido, sentia a sua independência, né? Ameaçada, usurpada pelos romanos. E é lógico que muitos judeus de repente pensavam, né, nós temos que amar ao próximo, mas amar aos romanos é pedir um pouquinho demais, né? Mas Jesus ele demonstra com esse milagre, com essa cura do servo desse centurião, que ele veio para todos, ele veio anunciando um reino que é universal, que é supranacional, tá? E é por isso que Jesus diz, abre aspas, é como se Jesus estivesse dizendo isso: enquanto os que deveriam celebrar
a universalidade do reino do meu Pai estão contrariados e melindrados, querendo a exclusividade de Deus, muitos virão do Oriente e do Ocidente e serão acolhidos, abençoados. É isso. Amém? Então, a nossa reflexão de hoje fica por aqui. Lembrando, nós falamos aqui de um comandante romano crente. Jesus, então, ele realizou mais um milagre. E que coisa bonita, Nós podemos até fazer aqui um paralelo desse milagre de Jesus com o comecinho do livro de Gênesis. Sabe por quê? O que diz lá no Gênesis? Que Deus criou o mundo, criou todos os seres que existem por meio da palavra. Deus proferiu a palavra e pela palavra tudo veio à existência. E Jesus aqui, ele fez o quê? Mesmo à distância, mesmo não indo na casa daquele oficial romano que não se sentiu nem digno de receber Jesus em sua casa, Jesus, ele curou aquele servo por meio da palavra, por meio de uma palavra. Que seja como você, tá aqui, final. O que Jesus disse para ele? Vai e da maneira como você creu, assim vai acontecer, assim te sucederá. Ou seja, Jesus curou aquele servo por meio da palavra, liberando a palavra de cura ali para aquele centurião. Que coisa linda, Que coisa bonita, como que Jesus é maravilhoso. Então, meus irmãos, é isso. Nós então ficamos por aqui. E eu já vou adiantando aqui o seguinte: não perca a próxima aula, porque na nossa próxima reflexão nós vamos continuar falando sobre esse centurião romano que procura a Jesus. Só que interessante, veja só, se hoje o nosso foco está sendo na universalidade do reino de Deus anunciada por Jesus, se Jesus aproveitou esse momento aqui para lembrar que a salvação é para todos aqueles que creem, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse centurião, sobre esse episódio, mas o nosso foco vai ser outro. O nosso foco vai ser a seguinte pergunta: posso pedir por cura? Fica então para o próximo domingo, tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, todos aqueles que têm nos acompanhado, têm nos dado a alegria e o privilégio de estar aqui conosco nesse momento, nesse espaço, eu espero que Deus abençoe a todos, se cuidem, porque o bichinho ainda está por aí, fazendo das suas, ainda está contagiando, infectando, trazendo grandes problemas para as pessoas. Se cuidem, portanto, e que vocês tenham uma boa semana. E um grande abraço aqui que fica do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, não é? Já estivemos interagindo durante este culto e fica aqui a minha gratidão a Deus por mais esta preciosa palavra, esse precioso estudo da Escola Bíblica Dominical. Como é importante a Escola Bíblica Dominical na vida da igreja, na vida do crente. Hoje teremos a alegria de celebrarmos batismos e também de celebrarmos a ceia do Senhor. Hoje celebraremos
a morte. O batismo é a celebração da morte. Quando somos sepultados para o nosso eu, sepultados para aquilo que éramos e ressurgimos para uma nova vida, tendo Jesus como nosso Senhor. Reconhecemos Jesus como Salvador. Recebemos Jesus como nosso Redentor. E este mesmo Jesus diz: aquele que crê, aquele que me recebe, seja batizado. O batismo não salva. O batismo é um simbolismo. Você está manifestando através do batismo que você está sendo sepultado com Cristo. Sepultado com Cristo e ressurgindo com Cristo. Ressurgindo para uma nova vida. Ressurgindo para uma vida onde Jesus deva ocupar e deve ocupar o senhorio das nossas vidas. Amém. Que coisa linda! E hoje nós estaremos celebrando o batismo de 3 vidas, 3 irmãos. Estaremos celebrando também porque todo aquele que crê seja batizado e assim ele possa participar da mesa do Senhor. E teremos então a celebração da ceia. Mas nós vamos começar o culto hoje 15 minutos antes, 18h15. E os irmãos sabem que estamos começando impreterivelmente na hora. Então, os irmãos devem chegar antes. O pastor já estará na igreja a partir das 17h30. A irmã Lucimara também. Os irmãos que puderem chegar às 18 horas, será muito bom, tá ok? E teremos logo após o culto também o Pague e Leve. Gostei. Cantina virtual. Pague e Leve de uma cantina virtual. Portanto, aí fica o recado para as nossas irmãs, nossas equipes de cantina, que podemos continuar, podemos retomar cantina com o Pague e Leve, ok? E tudo isso é revertido para missões, também o trabalho da nossa excelente MCM, da nossa igreja, não é? Sim. Então já fica aí a oportunidade de retomarmos esse tipo de atividade e de comunhão também. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom período de almoço com os seus familiares, desfrute da companhia da sua família, desfrute sempre da companhia de Jesus, nosso melhor amigo, o nosso Senhor. E logo mais nos encontraremos, pela graça do Senhor, tanto presencialmente como também virtualmente, através da internet, às 18h15. Ok? Quem estiver em casa já separar os elementos da Sim, ceia, né, obrigado, amor? amor. Quem estiver em casa e for participar conosco virtualmente, já separe o cálice, separe o pão para o momento da ceia. Tá ok? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, repousem sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Fiquem na paz de Cristo até às 18h15.